Bom dia, chat. Boa octofeira pra quem tá vendo no YouTube, né? Eu queria começar com uma coisa, então. Na semana passada eu falei sobre as coisas que aconteceram na minha vida, né? Falei sobre o vazamento de dados, falei sobre autofagia na esquerda. E eu não abordei um dos temas que tava muito em alta, que é algumas questões teóricas que eu abordei lá no Critique, que foram bastante criticadas, né? Com perdão da cacofonia. Hoje eu queria abordar essa questão teórica. Não porque eu sou fã de polêmica e quero puxar briga, mas porque eu acho que é uma oportunidade pra gente aprender sobre a teoria em si. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora? Então vamos lá. O que aconteceu essa semana? Quando eu fui no Critique, em um determinado momento, pintou o assunto de consumo de luxo. E eu puxei o tema do fetichismo da mercadoria. Só que eu expliquei fetichismo da mercadoria de uma maneira equivocada. E isso eu já quero deixar claro. Tá errado o que eu falei, tá, gente? O que eu falei está errado. O que eu quero dizer pra vocês é o porquê que eu errei. E eu errei de um jeito um pouco estranho. Por quê? Porque 6 meses atrás eu fui no Dessa Letra Show, vocês lembram? Programa do Cauê Moura e do Load. E lá eu expliquei fetichismo da mercadoria dessa maneira. Deem uma olhada. Tem dados que vocês já devem estar muito bem familiarizados, que é comunista e tem computador, sabe? É comunista e tem internet, é comunista e tem coisas. Comunista de iPhone, comunista né? de iPhone. Direto, não tem um dia na minha vida que eu não recebo uma mensagem, quem que fez esse microfone que você tá usando aí? Foi o capitalismo. Inclusive, é louco, porque as pessoas que falam isso mal sabem que o Marx já teorizou isso, ele deu o nome pra isso de fetiche. Fetiche não é só, né? Enfim, sexual. eu não quero que vocês sejam taxados aqui, mas fetiche vem de feitiço. Porque a ideia é que o fetiche do capitalismo é a ideia de que o capitalismo se move por si só. Então é a ideia de que de um lado entra capitalismo e do outro lado sai iPhone. Olha que mágico, né? O capitalismo ele se move sozinho. Você toca o oboé e o capitalismo sobe assim do vaso. E isso Marx deu o nome de fetiche. Só que não. O capitalismo é um modo de produção. E o modo de produção pressupõe forças produtivas e relações de produção. E aí quem são as forças produtivas? A classe trabalhadora faz parte das forças produtivas. Quem produziu o iPhone? Os trabalhadores. Como? Com pesquisa fomentada pelo Estado. Porque a iniciativa privada é muito resistente em financiar certas pesquisas. Porque pesquisa é muito arriscado, etc. Eu só tô dando um panorama pra mostrar uma coisa mais... Enfim. Gente, essa explicação tá correta, tá? Essa explicação tá correta. Tá simplificada. Eu falei de uma maneira mais acessível, mas tá correta, tá? Só que quando eu fui no Critique, eu expliquei da seguinte maneira. E aí eu quero abrir espaço aqui pra rede da saúde mental, né? Pro Twitter. Eu me deparei aqui com essa postagem do tubarão da Katy Perry, né? Felipe, vários números. O tubarão da Katy Perry me chamou de Jesus. Eu queria dizer aqui em primeira mão que eu não sou Jesus. E vamos ver a maneira como eu expliquei. Porque a gente vive numa sociedade de alta fetichização da mercadoria, né? O que é fetichização pro Marx, né? É quando você olha para um objeto e você enxerga coisas para além das suas características materiais. Por isso, status. O Favela venceu. O status é um exemplo, mas o fetiche vem de feitiço. Que é como se aquilo tivesse propriedades mágicas. Então, eu dou um exemplo de fetiche clássico. O iPhone. O iPhone não é vendido pelo preço que é vendido por conta das suas características materiais, mas por conta das suas características metafísicas. Para características para além da sua qualidade material. E aí pode ser status, pode ser você mostrar para os outros que você consegue, você achar que aquilo é um artigo de luxo e que tem algum tipo de refino, pode ser uma miríade de coisas. Eu comecei certo e aí eu fui para uma explicação errada, tá? E aí a questão é, por que eu expliquei certo há 6 meses atrás e expliquei errado agora? Então, a explicação é mais estúpida do que vocês podem imaginar, tá? O tubarão da Katy Perry aqui falou que eu estudei Marx pelos manuais do ensino médio. Gente, eu li esse trecho do Marx em live. Eu li o trecho de fetichismo da mercadoria em live. Se vocês lembram da época que eu tava lendo o Manual de Economia Política Soviético, a gente leu o trecho sobre isso também. Qual que é a questão? Eu expliquei o fetichismo, eu falei fetiche, mas é fetichismo, né? O Marx usa a palavra fetichismo. No Dessa Letra daquela forma. E quando esse corte foi pro TikTok, eu li os comentários e muita gente estava, entre muitas aspas, me corrigindo. Então muita gente falou que eu tava explicando errado. Muita gente falou que, na verdade, fetichismo era isso que eu expliquei no Critique. E eu já havia visto vários outros marxistas explicarem dessa forma. Como se o fetichismo fosse você comprar algo para além do seu valor de uso. Eu vi com tanta frequência essa explicação
E eu fui criticado naquele corte com tanta frequência também, que eu comecei a achar que eu entendi errado o texto. Eu achei que eu tinha lido o trecho do Marx sobre fetichismo, que é bem pequenininho e é bastante abstrato. Eu recomendo, deem uma olhada depois. É o final do primeiro capítulo, ele é bem pequeno. Eu achei que eu tinha interpretado errado. Porque eu nunca tinha visto alguém explicar dessa maneira. Não quer dizer que não existe, tá? Eu não tinha visto gente explicar dessa maneira que nem eu expliquei no Dessa Letra. E aí eu falei, no Critiquê, agora que eu vou estar com outra plataforma, eu vou explicar certo dessa vez. E vou me redimir. E na verdade eu não sabia que eu estava invertendo a questão. Eu estava literalmente errando pela primeira vez. Então, o que eu acho que a gente deve aprender aqui? Essa ideia do fetiche ser você comprar algo para além do seu valor de uso é uma ideia de senso comum. Bateu uma síndrome de impostor, exato. Eu achei que eu tinha lido o Marx errado. Porque o Marx é difícil, gente. O Marx é difícil, o Marx é abstrato, o Marx é um estudo para a vida toda. Essa explicação é senso comum, mas ela não está no Marx. Se você interpreta dessa maneira, aí é uma interpretação marxista, é para além do Marx, tá? Então, o que eu descobri investigando um pouco a questão a ideia do fetichismo estar ligada ao consumo de luxo não é incontroversa. Por exemplo, o Humberto acha que tem pouquíssima relação. O João acha que tem mais relação. Eu conversei com os dois. Isso aparece em outros autores, mas não aparece no Marx. Então, sim, a minha explicação no Critiquei está errada. Meu erro foi achar que eu estava errado. Foi exatamente isso. Eu queria explicar porque é muito esquisito eu explicando pela primeira vez certo e 6 meses depois explicando errado. Gente, eu li os textos, eu li no Marx, eu li no manual, eu li até no livro do Grespan que eu recomendei, que tá escrito lá. E eu achei que eu tinha interpretado errado. Então, a Bebel acha que tem relação. Aí a questão isso é um debate para além do Marx. Se existe relação entre consumo de luxo e fetichismo, aí isso é um debate aberto. Eu achei que era um debate incontroverso. E eu achei que a interpretação era unânime. Entendem? Mas aí fica a dica. Se vocês ouvirem a questão do fetiche sendo comprar uma mercadoria para além das suas características materiais, isso é uma interpretação mais de senso comum. E é uma interpretação, se for aplicar o conceito do Marx, que não está no Marx. Agora, a explicação que eu dei no Dessa Letra de o fetichismo ocultar a luta de classes, essa explicação tá correta, tá? O Thales tá falando, eu, por exemplo, acho que não tem relação. Eu vi que isso é controverso. Tem gente que acha, tem gente que não acha. O Humberto disse, eu acho que tem mais a ver com tendência e contra-tendência, que o Marx fala no livro 3. Então, o que eu tô dizendo pra vocês fiquem a par do debate agora. Porque é muito comum a gente ainda ver a interpretação do fetiche e do fetichismo como sendo conectado com o consumo de luxo. Então tá aqui minha resposta pro Tubarão da Katy Perry. E a respeito da reforma agrária, eu assino embaixo do que eu falei, tá, gente? É só isso. Não tem autocrítica pra ser feita. Eu assino embaixo do que eu falei a respeito de reforma agrária. Beleza? Então a questão é o seguinte. Não tem como eu não errar, gente. Não tem como eu não errar. Eu faço conteúdo ao vivo. Eu crio muito conteúdo. Eu vou errar eventualmente. O que eu não posso fazer é insistir no erro por arrogância. Eu não posso insistir no erro porque eu fui exposto no meu erro e não estou disposto a fazer uma crítica e uma autocrítica. A respeito do fetichismo, eu errei mesmo. A minha explicação está errada. Tá? Então, a única coisa que eu posso fazer é uma errata. E no próprio Critiquê, eu falei que a gente não tem o direito de fazer erratas na internet. Porque uma vez que a gente erra, esse erro é registrado e ele circula independentemente da sua vontade. E eu juro, eu errei tentando me redimir. Então, sua explicação está errada no Marx, mas correta para o materialismo. Eu reparei que isso é um pouco controverso. Aí a gente tem que pegar outros autores e debater a questão. Mas o erro mais crasso que eu fiz foi botar isso na boca do Marx. Não tá mesmo. Isso tá errado mesmo, sabe? E eu tenho pavor de desinformar vocês, gente. Então eu achei que era necessário falar sobre isso, porque a gente vai ouvir fetiche e fetichismo várias vezes e é bom vocês ficarem sabendo do erro comum e de qual é a versão correta, sabe? Do que tá no Marx, do que é interpretação. Já respondi, reforma agrária, assina embaixo do que eu falei. Posso ter aberto a porta para algumas interpretações? Posso, mas o cerne do que eu falei sobre reforma agrária tá correto. Ponto. E qualquer pessoa que interprete de boa fé o que eu falei vai entender o que eu quis dizer. Talvez no futuro eu fale sobre questão agrária no Brasil com mais profundidade para fazer um pequeno ensaio. Mas de passagem num podcast, na situação que eu falei, o cerne do que eu falei, tá correto. Eu queria fazer uma enquete extraoficial
para saber quais temas vocês acham importantes de eu abordar nesses ensaios pequenos. De eu me aprofundar e trazer artigo acadêmico e tal. E uma coisa que eu tô priorizando, foi algo que foi bastante elogiado na minha participação no Critique, foi falar do Brasil. E eu gostei que isso foi notado. Teve uma galera que falou, eu gostei da participação do Ian aí, porque ele é um comunista que ficou falando do Brasil e não ficou falando, sei lá, das perguntas clichês, sabe? De tipo, todo mundo vai ter salário igual e como é que era andar de carro na Rússia, sabe? Essas coisas, sabe? Então eu queria ver se vocês têm alguma coisa que vocês acham que valeria a pena eu abordar. Eu tô querendo trazer mais do Brasil. A ditadura é o tema do mês, né? Se vocês seguem a Soberana, inclusive se você não segue, por favor, siga a Soberana no Insta. Os nossos camaradas estão fazendo vídeos a respeito da ditadura. Então a gente tem um vídeo da Isa falando de mitos da ditadura, temos um vídeo do Humberto falando de economia na ditadura, temos um vídeo do Comuninja falando sobre comunicação na ditadura. A gente tá fazendo isso esse mês. A gente fez a mesma coisa a partir do Dia da Mulher, né? Do Dia das Mulheres. Uberização, a gente já falou bastante aqui, a gente vai falar hoje, inclusive. Guerrilha do Araguaia, pode ser. Guerrilha é uma coisa boa que a gente sabe pouco. Moradia eu já fiz. Moradia tem ensaio meu sobre já. É mais sobre a população em situação de rua, mas eu falo bastante sobre questão da moradia lá. Revolução Haitiana. Revolução Haitiana é uma boa também. Revolução Mexicana eu estudei na faculdade. Eu queria falar mais do Brasil, gente. Lá os dois não vale pedir lá os dois. O próximo que eu tava pensando em fazer, eu tô com o texto separado já. Eu publiquei um vídeo no TikTok. Aliás, caso vocês não saibam, eu tenho um TikTok próprio agora. História pública. Depois eu faço a exclamação. Mas agora é um TikTok meu, tá? Pessoal. Eu lancei um vídeo sobre o processo de branqueamento da população. E eu fiquei chocado que muita gente não sabia que isso tinha acontecido no Brasil. Eu vi uns comentários da galera falando assim, eu não sabia que meu avô, que era italiano, tinha vindo no Brasil por essa razão. Eu acho que seria bom eu aprofundar na teoria e na prática do projeto de branqueamento do Brasil. Porque eu vi que é algo que não é tão conhecido quanto eu achei que fosse. Eu tava com a ilusão de que isso era senso comum. Mas muita gente sequer sabia que isso tinha acontecido, sabe? A intentona, muita gente... A chamada intentona comunista, né? Tem um documentário muito bom sobre. Isso eu já posso passar pra vocês, né? Mas eu tô olhando pra ter umas ideias aí de... Porque eu quero focar mais no nosso país, gente. Claro que eu acho importante a gente estudar a história do socialismo real e teoria marxista e tal, mas a gente não pode negligenciar a história do país, né? E é o que eu sempre digo, qualquer comunista tem que dominar a história da escravidão brasileira e a história da ditadura militar, que são as duas maiores feridas que a gente tem abertas, né? A história negra pós-abolicionismo tem bastante a ver com a política de branqueamento. Então eu vou trazer um pouco disso. Uma das referências que eu tenho, eu sei que tem um pouco de defasagem por conta da época, a respeito da história negra depois da abolição, é o Florestan Fernandes. Mas aí eu precisaria aprofundar pra ver quais teses dele já estão meio superadas ou que foram contestadas, né? Que eu sei que é antigo. Mas eu acho algumas coisas são boas. Revolução do Haiti, eu acho interessante. Tem muito mais a ver com o Brasil do que parece. Acho que Revolta dos Malês é uma coisa interessante de eu falar também. Intentona é uma coisa que vocês falaram. Tenentismo e Coluna Prestes, que é a história do comunismo no Brasil, né? História do Exército eu teria que estudar. Aí eu domino pouco. Quem manja de História do Exército é o Pedro Marim, da revista Ópera. Quando eu vou ler sobre, eu leio lá e pergunto pra ele. Nunca vi alguém fazer vídeo sobre socialismo na cultura indígena? Então, procura um teórico peruano chamado Mariátegui. Aí você vai ver alguém falando sobre cultura indígena e socialismo. O Mariátegui é a maior referência que a gente tem a respeito disso. Eu também achava que as políticas de embranquecimento eram mais conhecidas, pois é. A quantidade de comentários que eu recebi de pessoas que tinham ouvido aquilo pela primeira vez, inclusive, se vocês acreditam, gente me acusando de teoria da conspiração. Gente falando assim, fonte vozes da sua cabeça, né? Tipo, o cara achou que eu inventei a história do branqueamento no Brasil. Você vê o nível de negação, assim. Provavelmente isso tá no currículo básico. Aqui tem gente que não teve nem acesso ao currículo básico, né? Por uma série de questões. E não é teoria da conspiração, não são vozes da minha cabeça, tá, gente? Isso é muito documentado.